Muito bem, todas as notícias do mercado financeiro, as últimas informações agora com Luiz Arthur Nogueira. Muito bem-vindo, boa tarde, Luiz. Obrigado, Cláudia. Boa tarde a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência aqui na Jovem Pan News. Mercado financeiro começando com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. O grande tema do dia que já repercutimos aqui no Headline News, o reajuste prometido pelo governo federal de 5% para o funcionalismo público. Eu queria inicialmente fazer uma análise bem equilibrada, bem ponderada. Primeiro dizer que é um percentual que não agradou ninguém. O funcionalismo ficou frustrado porque queria no mínimo 10% para repor a inflação do ano passado. E claro que os especialistas em contas públicas também ficaram preocupados porque na prática não tem esse dinheiro. No orçamento deste ano havia uma previsão de 1 bilhão e 700 milhões de reais para reajuste do funcionalismo. O presidente Bolsonaro tinha prometido esse valor para a categoria dos policiais. E claro que pegou muito mal, porque ele prometeu para uma categoria e as demais também quiseram e começaram greve. Aliás, a elite do funcionalismo público está em greve neste momento, incluindo Receita Federal e os funcionários do Banco Central. Muito bem, não agradou ninguém esse percentual de 5%, mas claramente há um jogo político em curso. Há uma pressão do funcionalismo em ano eleitoral. A lei prevê que qualquer reajuste precisa ser concedido ainda no primeiro semestre para que não contamine o momento eleitoral. E é por isso que esse reajuste foi anunciado agora e vai valer a partir do dia 1º de julho. Como eu disse, há um problema de orçamento, só tinha 1 bilhão e 700 milhões de reais. A estimativa é de que o governo vai gastar no mínimo triplo desse valor para conceder 5% para todo o funcionalismo público. Eu particularmente lamento, não acho que esse era o melhor momento para se dar um reajuste. É um pleito inadequado da elite do funcionalismo público. Vamos lembrar que durante a pandemia se teve um segmento da sociedade que não teve redução de salário, que não teve desemprego, foi justamente o funcionalismo, enquanto no setor privado a gente teve, no setor informal, milhões de desempregados, no setor formal, com carteira de trabalho, nós tivemos redução de salário, tivemos também redução de jornada, ou seja, o trabalhador privado deu a sua contribuição durante a pandemia, enquanto o funcionalismo público trabalhou muitas vezes de forma remota, de forma presencial, mas com o seu salário 100% pago pelo governo. Eu queria também deixar bem claro que eu não estou aqui entrando na questão do mérito, do merecimento. É claro que todo trabalhador brasileiro, seja ele do setor privado ou do setor público, merece reajuste num país que tem inflação de 10% ao ano. Então não se trata de merecimento. Na minha opinião, o que se trata é que o momento é inadequado e não há dinheiro previsto no orçamento para esse reajuste. Para ampliarmos esse debate, nós estamos recebendo agora no mercado financeiro Juliana Damasceno, que é economista da Tendências Consultoria e pesquisadora associada do IBRE da FGV. Juliana, boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde a todos. Juliana, queria ouvir a sua análise. Como é que você interpretou esse reajuste de 5% prometido pelo governo? Como você bem disse, o valor destinado no orçamento de 1,7 bilhão ele era muito pequeno e muito insuficiente diante de todas as demandas e pressões que têm surgido recentemente, principalmente com as paralisações, as manifestações e a operação padrão de diversos entes, como, por exemplo, a Receita Federal, que já tem afetado diversos setores produtivos da nossa economia, e também do Banco Central, que não tem divulgado as principais estatísticas econômicas. A gente já sabia que essa pressão ia se tornar cada vez maior. Estamos em ano eleitoral, é um ano muito específico, de demandas muito grandes. E, claro, a gente teve um congelamento desses salários nos 2 últimos anos por conta da pandemia. A Lei 173 de 2020 previu que não poderia haver reajuste nos salários dos servidores, justamente para compensar esses gastos maiores que tivemos para o enfrentamento da pandemia. Essa proibição foi válida até 31 de dezembro do ano passado, e tão logo ela terminou, as pressões começaram a surgir, e o próprio Bolsonaro sinalizou que daria algum agrado nessa direção, algum reajuste nessa direção, mas o espaço dentro do orçamento é muito pequeno.
Não é um problema de a gente não ter dinheiro, exatamente. Nós estamos com uma arrecadação muito alta. Por conta da alta do petróleo no mercado internacional e por conta da inflação, a gente tende a ter esse ano, de novo, receitas recordes. Porém, a gente tem aberto mão, né, de alguma parte dessas receitas com as renúncias, as desonerações, nesse esforço anti-inflacionário do governo, mas mesmo assim a gente tende a ter uma receita muito boa. A trava que a gente tem no momento é o teto de gastos, que não tem espaço suficiente e requer que o governo corte em outras despesas, nesse caso as despesas discricionárias, que são aquelas não obrigatórias, para conseguir abrir espaço e conseguir acomodar esses quase 6 bilhões, que é o custo extra que teremos esse ano para dar esse reajuste para todos os servidores na casa de 5%. Juliana, você tocou numa questão importante, né? Porque a arrecadação está batendo recorde. Alguém poderia dizer, puxa, está sobrando dinheiro. Qual o problema de dar um reajuste até maior para o funcionalismo? A questão também, Juliana, é que uma vez dado o reajuste, ele é permanente. Ele não é só para esse ano, vai valer para o ano que vem, para os demais anos. E a grande pergunta é, há espaço nas contas públicas para os próximos anos manter esse reajuste já previsto para esse ano? Esse é um ponto muito importante. Apesar de ser justo, meritório, que haja essa recomposição do poder de compra, essa porcentagem, ela importa muito para as contas públicas, não só neste ano, mas também para todos os outros anos. Despesa com pessoal, que é essa despesa, né, que decorre de reajustes, de remunerações e benefícios, é uma despesa de caráter obrigatório, então o governo não pode se recusar a pagar, ela não pode contingenciar também esse tipo de despesa, ou seja, pagar abaixo do que foi programado, e além disso, ela é de caráter permanente, ou seja, a gente não consegue voltar atrás e fazer algum tipo de corte, remanejamento. Então, a gente tem que pagar uma despesa obrigatória de caráter permanente, continuado. Então, esse risco, ele precisa estar muito bem planejado, porque o teto de gastos, hoje em dia, ele já tem inúmeras brechas, aí, inúmeras fissuras que a gente sabe que surgiram principalmente no final do ano passado, com os questionamentos por conta da PEC dos precatórios, mas a gente precisa lembrar que o esforço do governo para revisitar despesas que não são eficientes, que não entregam os retornos almejados, ele tem sido pífio nos últimos anos. Juliana, para a gente encerrar, você bem destacou que o governo vai ter que cortar a despesa para encaixar essa despesa extra de aí cerca de 6 bilhões de reais. Qual é o risco da gente cortar aquela despesa que seria uma despesa boa de investimento ou tem espaço, tem gordura para cortar alguma coisa no orçamento? Olha, desde 2016, quando foi implementado o teto de gastos, esse espaço ele tem se tornado cada vez menor, justamente para conseguir acomodar as despesas obrigatórias, que se tornam cada vez maiores. Lá em 2016, quando a gente criou o teto, o debate era, com um teto, com um limite, a gente vai passar a gastar melhor, a gente vai passar a se planejar e avaliar as nossas despesas. Nada disso aconteceu. De lá para cá, o que aconteceu foi o sacrifício dos investimentos, que são recursos que a gente tem que ter para estimular a produtividade, o desenvolvimento sustentado da economia, e além disso, durante esse tempo, a gente tem verificado que o investimento ele tem caído tanto, o investimento público tem sido tão pequeno, que ele não é mais suficiente para repor a depreciação do capital público. Isso é muito preocupante, principalmente no momento como agora, em que a gente tem uma enorme insegurança jurídica com a resolução dos precatórios, né? Nós temos um governo dizendo que deve, não nega, paga quando puder, e isso acaba diminuindo muito a segurança jurídica do país e atraindo cada vez menos investimentos privados no momento em que o investimento público está muito baixo. Ou seja, temos um ambiente de negócios muito difícil para a retomada da economia de forma sustentada nos próximos anos, e isso vai ser um grande desafio para o próximo presidente. Pois é, Juliana, uma situação surreal. Nós temos um Estado gordo, inchado, que arrecada muito, gasta muito, mas investimento que é bom não consegue pelos motivos que você explicou. Eu agradeço a Juliana Damasceno, economista da Tendências Consultoria e pesquisadora associada do IBRE da FGV. Juliana, muito obrigado, um abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigada, até a próxima. Bom, são 2h51. Claro que esse assunto não caiu bem no mercado financeiro, está todo mundo preocupado com as contas públicas e normalmente quando o governo anuncia algum gasto que não estava previsto, o que acontece? As bolsas caem. As principais ações são negociadas em baixa. Vamos conferir o que está acontecendo agora no nosso mercado financeiro para a gente ter aí uma ideia se de fato repercutiu ou não negativamente essa questão do anúncio do reajuste de 5% do funcionalismo público. Nós temos aqui no telão, eu já observo aqui, vocês podem ver, olha lá, queda de 0,86% no índice Bovespa aos 115.773 pontos.
Como diria minha avó, batata, né? Não tem erro, deu uma notícia ruim, vai repercutir de forma negativa no mercado financeiro. No câmbio, costuma ocorrer o oposto. Notícia ruim faz o dólar subir. Vamos checar como é que está a situação nesse momento do câmbio, né? As principais moedas que são negociadas aqui no Brasil. Olha só, dólar subindo de novo. R$ 4,72, uma alta de 0,62%, o euro caindo 0,23%, R$ 5,10, Bitcoin caindo 2,74% aos 39.975 dólares. Então, de uma forma bem resumida, o mercado financeiro não gostou deste anúncio do governo federal do reajuste de 5% para o funcionalismo, que, conforme eu disse no início aqui do mercado financeiro, não agradou ninguém. Nem o funcionalismo, nem os especialistas em contas públicas. Bom, mudando de assunto agora, tem um outro aqui, que está afetando principalmente o bolso das pessoas. A inflação está alta, a gente vem acompanhando isso aqui diariamente no mercado financeiro, e temos a questão das passagens aéreas que dispararam o preço, inclusive frustrando os planos de muitas pessoas que queriam viajar neste feriado da Páscoa, no feriado da semana que vem, que vai ser o feriado Tiradentes, um feriado que para muita gente vai ter 4 dias, que vai emendar a quinta com a sexta-feira. Claro que isso preocupa o setor de turismo. Vamos lembrar que o setor de turismo foi um setor que sofreu muito na pandemia e claro que com o processo de vacinação está recuperando mês a mês a sua atividade, mas aí vem um setor aéreo com custos elevadíssimos e frustra a expectativa de muitos turistas. Para falar sobre esse assunto, nós estamos em contato agora no mercado financeiro aqui pela Jovem Pan News com o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio e Turismo, Fábio Bentes. Bentes, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Luiz, prazer falar com você. Bentes, com qual preocupação o setor de turismo vê essa alta de custos em geral? Está tudo muito caro para todo mundo e, em particular, essa questão das passagens aéreas. A gente sabe que as companhias aéreas são muito afetadas pelo custo do querosene, né, cujo valor disparou por conta do petróleo no mercado internacional. É verdade, Luiz, você tocou num ponto importante, né? O setor de turismo vinha se recuperando razoavelmente bem até o final do ano passado. É bom lembrar, como você colocou, que foi o setor que mais sofreu com a pandemia, do ponto de vista da geração de receitas, por exemplo. O setor acumulou, nesses quase 2 anos, né, de pandemia, um prejuízo de 496 bilhões de reais. Só para a gente ter uma ideia, o setor costuma faturar cerca de 50 bilhões de reais por mês. Isso depende, né? Depende da época do ano, da temporada. Mas isso significa que o setor perdeu praticamente 10 meses em 2 anos. Então, o setor vinha se recuperando ao sabor da retomada da circulação de consumidores, da queda do isolamento social. Só que o setor de turismo, o setor de serviço e o de turismo especificamente, não passa imune, né, a essa inflação elevadíssima. É uma inflação que, no caso do turismo, acaba já acendendo uma luz amarela nesse processo de recuperação, nessa velocidade de recuperação. O IBGE, inclusive, divulgou agora nessa semana o indicador de turismo e pelo 2º mês seguido, o setor de turismo apresentou retração em relação ao mês anterior. Então sai de cena, Luiz, aquele problema da crise sanitária e entra em cena condições econômicas deterioradas. Se o mercado de trabalho está travado, é menos renda disponível para consumo, especialmente para o consumo de itens não essenciais, como o turismo. Se a inflação está alta, o consumidor é obrigado a cortar parte do orçamento. E se os juros estão em elevação, o financiamento de uma viagem, de um pacote turístico, de uma passagem aérea, acaba ficando mais difícil. Então, o setor vinha se recuperando até o final do ano passado. A gente ainda não viu o crescimento nesse primeiro bimestre, não. Muito bem, uma resposta excelente do Fábio Bentes. Eu ia até perguntar essa questão dos bens essenciais. Claro que turismo não está no topo da prioridade de ninguém, embora seja muito prazeroso viajar. Eu agradeço, Fábio Bentes. Hoje estamos com um tempo um pouquinho mais apertado. Ele que é economista-chefe da CNC, a Confederação Nacional de Bens, Comércio e Turismo. Bentes, muito obrigado, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Luiz. Grande abraço. Agora são 2h57.
O homem mais rico do mundo faz uma oferta cash, ali, em dinheiro vivo, por todas as ações do Twitter. E no Brasil, a japonesa Panasonic traça um ambicioso plano de energia limpa e escolhe o Ceará e Minas Gerais como pontos focais. Vamos acompanhar as notícias de negócios com o nosso comentarista Bruno Meyer. Boa tarde, Bruno. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News e vamos aos destaques do mundo dos negócios. O primeiro é que a Panasonic anunciou um investimento bilionário na produção de energia solar no Brasil. A marca japonesa, famosa em produtos eletrônicos, tem uma meta de ter mais de 60% da energia total consumida pela empresa no Brasil de fonte solar, proveniente do modelo de autoprodução. E essa meta precisa ser alcançada em 2024. Para a construção e operação da usina solar, a companhia fará um investimento de 1 bilhão e 600 milhões de reais e uma empresa de fornecimento de energia solar fotovoltaica já firmou um contrato por 15 anos para realizar esse projeto. A energia virá de um complexo solar de Mauriti, no Ceará, e será responsável por 65% do consumo na fábrica da Panasonic, em Extrema, em Minas Gerais. A empresa diz que essa iniciativa faz parte da agenda ESG global da companhia. E o segundo destaque é ele, sempre ele, Elon Musk, o dono da fabricante de carros elétricos Tesla, da SpaceX e, desde março, dono também de 9,2% do Twitter, o que faz dele o maior acionista da rede social. Elon Musk divulgou na manhã desta quinta-feira que ofereceu uma oferta para comprar todas as ações do Twitter por cerca de 43 bilhões de dólares em uma proposta a ser paga totalmente em dinheiro. A ideia do homem mais rico do planeta é fechar o capital do Twitter. Com essa notícia, as ações da companhia americana dispararam mais de 12% nas negociações de pré-mercado da Bolsa de Nova York nesta quinta-feira, depois da divulgação da oferta. E é interessante que Elon Musk, na última quarta-feira, insistiu na palavra liberdade para justificar a compra. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu investi no Twitter porque eu acredito em seu potencial para ser a plataforma para a liberdade de expressão em todo o mundo e acredito que a liberdade de expressão é um imperativo social para uma democracia em funcionamento. É com vocês no estúdio. Obrigado, Bruno, que trouxe um resumo das principais notícias de negócios nesta quinta-feira. Vamos com essa informação encerrando o mercado financeiro de hoje. Já agradeço a sua audiência. Neste momento nós vamos conferir a hora oficial do Brasil pelo horário de Brasília. São 3 horas. Neste momento encerramos o mercado financeiro. Voltaremos na segunda-feira